crocheteiras e crocheteiros! A gente vai ensinar para você nessa aulinha como fazer esta capa de crochê para liquidificador. Então fica super legal o resultado, bem linda essa mistura de cores do fio que a gente utilizou. E os materiais que você vai precisar para fazer esta capa de liquidificador são o fio Duna. Você vai precisar de 2,5 novelos do fio Duna na cor 9309, é um tom de vermelho, bordô mesclado. Cada novelinho ele vem com 170 metros, então são 2,5 novelos para a capa do liquidificador. E para a gente crochetar com o fio Duna, a gente utilizou agulhinha de crochê 3 milímetros. E você vai precisar também, para o acabamento da peça, de uma agulhinha de tapeçaria. A gente utilizou a número 10. Então fica super legal o resultado. Vamos começar? Você vai iniciar o seu trabalho fazendo o anel mágico. Nós vamos trabalhar aqui 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vamos fechar aqui o círculo. Com um ponto baixíssimo no primeiro ponto feito. Nessa próxima carreira, a gente já vai trabalhar 16 pontos altos. As 3 correntes para subir, mais um ponto alto nesse mesmo ponto da base. E agora, aliás, 2 pontos altos para cada ponto de base seguinte. Você vai ficar com 16 pontos altos. Feitos os 16 pontos altos, você fecha a carreira na terceira corrente do primeiro ponto. Agora, nós vamos passar para 32 pontos. Então, novamente, subindo 3 correntes, fazendo mais um ponto alto ali naquela mesma corrente da base e trabalhando 2 pontos altos para cada ponto de base. Feitos os 32 pontos altos, você vai fechar a carreira no primeiro ponto. Você vai agora subir 3 correntes para o primeiro ponto. No segundo ponto é que você vai trabalhar 2 pontos altos. No próximo, você trabalha apenas um ponto alto. No seguinte, você trabalha 2 pontos altos. No próximo, você trabalha apenas um ponto alto. E assim você vai intercalando um ponto alto num ponto, 2 pontos altos no outro. Finalizada essa carreira, você vai fechar com ponto baixíssimo, sempre contando a primeira, segunda, na terceira corrente do primeiro ponto. Para a próxima carreira, você sobe as 3 correntes, trabalha um ponto alto no ponto de base seguinte. E no próximo ponto, você faz o aumento. Um ponto alto num ponto, outro ponto alto no ponto seguinte, e no próximo você faz o aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto da base. Então, essa carreira você vai trabalhando um ponto alto num ponto, outro ponto alto no ponto seguinte, e no próximo você faz o aumento. Então, a cada 2 pontos, você faz o aumento no ponto seguinte. Finalizada essa carreira com 2 pontos, um aumento, você vai fechá-la. Na próxima carreira, você vai subir as 3 correntes, só que agora você vai aumentar a cada 3 pontos. Então, já temos 2 pontos altos, o terceiro, sendo um para cada ponto da base. No próximo, você faz 2 pontos altos. Então, um ponto alto num ponto, outro ponto alto no ponto seguinte, um ponto alto no próximo ponto. Agora, o aumento no ponto seguinte.
A cada 3 pontos, um aumento no próximo ponto. Essa parte que a gente está trabalhando aqui é a parte de cima do nosso liquidificador, da nossa capa. Então, essa parte aqui, você mede o diâmetro dela no seu liquidificador ou do liquidificador da sua cliente, aquela parte de cima. Você vai medir, inclusive, aquele biquinho do liquidificador, toda aquela parte ali. Você vai medir, ó, aqui nós vamos pegar para você, só como exemplo, que a gente tem a tampa do liquidificador. Então, a gente mede o biquinho, ó, passa por aqui. A gente tem o diâmetro da tampa, então é a parte mais larga, a parte de cima. Ó, aqui nós temos 16 centímetros. Então, a gente vai trabalhar aqui esse círculo inicial até ficarmos com 16 centímetros. A gente está em 11 praticamente. Então, vamos trabalhando até atingir aquele diâmetro da medida da tampa do liquidificador. Depois que você terminar aquela carreira com 3 pontos, um aumento, que foi aqui a primeira com 16, a segunda com 32, a terceira com 1 ponto, um aumento, a quarta foi 2 pontos, um aumento, a quinta 3 pontos, um aumento. Então, é a quinta carreira. Depois da quinta carreira, você trabalha mais 2 carreiras. Na sexta carreira, você trabalha 4 pontos, um aumento. Na próxima carreira, você já vai trabalhar 6 pontos, um aumento. Então, aqui a gente foi aumentando 2 pontos cada ponto. Na próxima carreira, 2 pontos cada ponto, passando para 32. Depois, a gente fez 1 ponto, um aumento, 2 pontos, um aumento, 3 pontos, um aumento, 4 pontos, um aumento. E essa última, a gente fez 6 pontos, um aumento. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras de pontos altos. Nós já temos aqui a nossa parte de cima pronta. Ó. Veja aqui. Ela já cobre essa nossa parte de cima. Ela ficou com 1 centímetro a mais, 1,5 centímetros do que aquela medida 16, mas não tem problema. Melhor que ela fique um pouquinho mais larguinha do que ela fique apertada depois no seu liquidificador. Agora, a gente vai fazer a parte de baixo, mas só o comecinho, porque depois a gente tem que dividir para o cabo do nosso liquidificador. Então, agora a gente vai trabalhar o ponto fantasia 19 para essa próxima parte. Só que a gente não vai fazer como na amostra que a gente ensinou no site, porque era uma amostra reta e a gente começava e terminava com determinados pontos. Aqui a gente já vai seguir a sequência direta do ponto, porque ele vai ser trabalhado em tubular. Então, a gente vai subir aqui 2 correntes e já começa com os 4 pontos baixos da sequência, não 13 e termina com 3 como naquela amostra reta, que a gente não precisa daqueles 2 pedacinhos, a gente já faz direto a sequência do ponto. Então, a gente faz 4 pontos baixos, 3 correntes, pula 3 pontos da base, 4 pontos baixos novamente, um para cada ponto de base seguinte, 3 correntes, pula 3 pontos, 1, 2, 3, 4 pontos baixos. E assim a gente trabalha para toda a carreira. Então, aqui nós trabalhamos a primeira carreira do ponto fantasia 19. O trabalho ele já vai ficando mais fechadinho. Ó, ele já vai descendo, vai formando como se fosse, ó, um gorrinho. Fecha um pouquinho, porque por causa do ponto baixo, no caso. Aqui no final, para a gente terminar com a sequência de 3 correntes, pula os pontos e já tem os 4 pontos baixos a seguir, fica a sequência inteira, a gente, nesses penúltimos espacinhos aqui, antes, no caso, o último e esses 2 anteriores, a gente pulou só 2 pontos de base na hora que a gente fez as 3 correntinhas. Para dar certo aqui, ficou pelo menos 2 pontinhos no final, para a gente fazer as 3 correntes, pular e fechar aqui com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo para dar certo a sequência do ponto. 3 correntes, 4 pontos baixos, 3 correntes e o início 4 pontos baixos. Fica uma sequência contínua. Agora, para a próxima carreira, ó, a gente vai caminhar com pontos baixíssimos. 4 no total, até chegar no espaço de 3 correntes. Ali, a gente vai fazer os pontos altos, que são as 3 correntes para subir para o primeiro ponto e mais 1, 2, 3, 4. Então, são 5 pontos altos e o espaço de 3 correntes. Vou para o próximo espaço, faço meus 5 pontos altos. 4,
5, 3 correntes. E assim eu vou repetindo para todos os espaços de base. Depois que você terminar a carreira, o último grupo de 5 pontos, você vai fazer as 3 correntes para finalizar. Se você quer dividir para o cabo do liquidificador, é aqui que você vai deixar essa abertura e já vai subir aqui a carreira e voltar. Aí você vai trabalhar em carreiras de ida e volta até dar a altura do cabo. Depois vai retomar em tubular. Aqui nós vamos fazer fechada, porque nós já temos um modelo de capa com a divisão para o cabo, deixamos o cabo para fora da capa, naquele modelinho. Então, nesse a gente vai fazer fechada. Ó, 3 correntes, um ponto baixíssimo para fechar a carreira, 3 correntes para subir para o primeiro ponto alto, mais uma corrente de espaço, um ponto alto, uma corrente para cada ponto da base. Vai para o próximo grupo e repete. Vai ser trabalhado dessa forma essa carreira. Finalizada essa carreira, você fecha com ponto baixíssimo no primeiro ponto. Agora você caminha com um ponto baixíssimo até o primeiro espaço, sobe 2 correntes para o ponto baixo e trabalha mais um ponto baixo para cada espaço seguinte. Então, são 4 pontos baixos aqui, 3 correntes de espaço. Você está fazendo aquela primeira carreira novamente. Um ponto baixo para cada espaço de correntes do grupo da base, 3 correntes de espaço. Agora, nós vamos intercalar o desenho do ponto. Ó. O leque vai ser feito nesse espaço, vai ficar no meio do leque da base. Você vai terminar a carreira com 3 correntes e um ponto baixíssimo na segunda corrente do primeiro ponto. E você vai caminhar com pontos baixíssimos até chegar no espaço de 3 correntes. Ali você já vai começar o grupinho de 5 pontos altos. Ó, e 3 correntes. 5 pontos altos para cada espaço de 3 correntes, com 3 correntes de espaço. Então, agora é só você continuar a sua capa até dar a altura do copo do liquidificador. Nesse caso, são 24 centímetros. Aqui a gente não vai aumentar para o cabo, porque ele alarga um pouquinho esse ponto aqui. Ó, ele alarga, ele cede bem, então ele vai encaixar certinho no copo. Depois, lá na base que é mais larga, a base do nosso liquidificador, aí a gente faz a alteração para a parte de baixo. Nós trabalhamos aqui 8 motivos do ponto. O que são os motivos? É cada desenho do ponto. Então, a gente tem aqui um desenho do ponto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 desenhos. Deram 20 centímetros essa parte do ponto fantasia, que a gente vai medir para você ver. Ó, aqui da primeira carreira dele, 21, na realidade, deram 21 centímetros. 20, 21 vai dar aproximadamente. Agora, a gente vai fazer uma carreira de um ponto alto, uma corrente, que vai ser aquela carreira que a gente faz a amarração. Então, nós vamos subir aqui. Ó, a gente termina com aquela carreira na base de um ponto alto, uma corrente no grupinho de pontos altos. Agora, a gente começa com 3 correntes, mais uma para o espaço. Aqui permanece igual. Um ponto alto, uma corrente. Só que, ó, a gente coloca uma corrente aqui entre o grupo, que antes não tinha, para continuar trabalhando um ponto alto e uma corrente. É só o que muda. Ó, uma correntinha de espaço entre um grupo e outro. A gente termina o último ponto alto, coloca uma corrente, depois continua. É quase a mesma sequência da base. Trabalhe dessa forma para toda a carreira. Finalizada essa carreira com um ponto alto, uma corrente, você vai terminar com uma corrente de espaço, um ponto baixíssimo na terceira corrente do início. Então, aqui é onde a gente vai prender aquela parte de cima. Agora, a gente vai trabalhar a parte de baixo.
a saia, como é chamada, da capa do liquidificador. Agora, para a parte de baixo da saia, como esse ponto ele já deixa aqui mais larguinha a peça, a gente não tem que fazer aumentos para a parte de baixo. Então, a gente vai alterar aqui, mas o ponto, nós vamos caminhar com um ponto baixíssimo até o espaço. Nós vamos fazer 3 correntes mais um ponto alto, 2 correntes e 2 pontos altos. Vamos pular 2 espaços da base, ó, 1, 2, e repetimos o ponto V duplo no próximo espaço. Assim você vai trabalhar para toda a carreira. Quando você finalizar a carreira, aqui no nosso sobrou 1, 2, 3, 4 espacinhos. Se a gente pular 2 e fazer aqui, vai ficar um só para o final. Então, para a gente igualar mais essa parte, a gente pula um quadradinho, um espaço. No seguinte, a gente faz 2 pontos altos, 2 correntes, vai até o próximo espaço, faça os outros 2 pontos altos, ó, e aí sim você fecha a carreira na terceira corrente do primeiro ponto, com um ponto baixíssimo. Então, aqui a gente iguala essa primeira carreira. Agora, é só você trabalhar ponto V sobre ponto V, duplo, até dar o comprimento total, a altura total, no caso do seu liquidificador, dessa parte de baixo. Então, é só caminhar com ponto baixíssimo, 2 pontos baixíssimos, até chegar ao meio do ponto V. Ali você vai subir as 3 correntes, mais um ponto alto, 2 correntes e 2 pontos altos. E vai diretamente para o próximo V e repete. E isso para todas as carreiras que você for trabalhar nessa altura. Nós trabalhamos aqui 11 carreiras do ponto V duplo. Então, veja como vai ficando sua capa. Ela vai ficando dessa forma. Ó, aqui automaticamente o ponto V duplo ele abre um pouco mais o trabalho. Agora, as últimas 3 carreiras que nós vamos trabalhar em ponto V triplo. Para abrir mais um pouquinho ali no final, fazer como se fosse um babadinho. Ó. Então, aqui no final, a gente caminha com pontos baixíssimos até o meio do primeiro V. Nós vamos trabalhar as 3 correntes para subir. Mais 2 pontos altos. Então, são 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. O que vai mudar, então, agora é que de ponto V duplo, você vai trabalhar ponto V triplo por 3 carreiras. Depois que você finalizar as 3 carreiras com ponto V duplo, ó, seu trabalho ele vai ficar assim. Então, agora nós vamos arrematar essa parte de baixo. E vamos fazer o nosso cordão de amarração, ó. Aqui a gente vai esconder o nosso fio, levando lá para a parte de dentro. E aqui, para facilitar, você pode utilizar uma agulhinha de tapeçaria. Essa aqui é número 10, mas que seja uma que passe o fio apenas. E você vai trazer o fio aqui por dentro do trabalho. Ó, vai escondendo o seu fio atrás dos pontos altos. Faz um pontinho de arremate aqui para prender. Ó, cuidando para não franzir o trabalho. Depois você esconde por mais alguns pontinhos e corta. Agora, nós vamos fazer o cordão de amarração aqui, para aquela carreira de um ponto alto, uma corrente. Aqui para o cordão, você vai fazer um cordão de correntinhas normal, ponto corrente, por 80 centímetros ou mais, se você preferir. É só fazer o cordão, arrematar,
Se você quiser para o acabamento, você pode acrescentar miçanguinhas na ponta, pérolas, aí vai do seu gosto, seu critério. Aqui também você pode passar fitinha, ao invés de passar o cordão. E outra dica muito importante, essa parte de cima ela define a largura. Então, se você achar que ficou largo ou estreito, é só você alterar aqui nas carreiras, ó. Menos carreiras ele vai ficar mais estreitinho, mais carreiras ele vai ficando mais largo, a capa vai ficando mais larga. Então aqui a gente fez o cordão de correntes. Antes da gente fazer o acabamento das pontas, a gente coloca numa agulha de tapeçaria e passa aqui naquela carreira, após o ponto fantasia, naquela carreira de um ponto alto, uma corrente. Só que a gente vai passar aqui, ó, por baixo de 3 pontos e por cima de 3 pontos, sempre dessa forma. Depois que você passou o cordão, ficam aquelas pontinhas, ó. A gente vai fazer um nozinho aqui na ponta, trazendo o nozinho bem para a ponta. Nós vamos deixar aqui só com um nozinho. Depois você pode colocar um acabamento, uma ponteira, uma miçanga, uma pedrinha. Aí vai do seu gosto ou do gosto da sua cliente. Que a gente vai fazer só um nozinho na ponta e puxa o nozinho bem para a ponta, ó. E corta o fio. Depois, quando você vestir no seu liquidificador, você vai puxar aqui essa parte, ele vai franzir aqui. No final das carreiras de ponto V, você dá uma puxadinha, porque elas ficam um pouquinho encolhidas aqui o fio, então você dá uma puxadinha para elas esticarem um pouquinho mais. Franze aquela parte de cima. E faz o lacinho para prender. Está pronta a sua capa de crochê para liquidificador, fechada, toda fechada essa. Lembrando que a gente tem um modelinho também que faz a divisão para o cabo, caso você queira fazer aquela divisão, deixar o cabo de fora. A gente tem também esse modelinho no site, na categoria decorações. Já finalizou a sua capa para liquidificador em crochê? Viu como é simples e bem rápida de crochetar? Quando você fizer a sua, tira uma fotinha e manda pra gente ver o resultado. A gente sempre fica ansioso para ver o resultado dos trabalhos das nossas alunas e alunos. E a gente se vê na próxima videoaula.